Então, meus irmãos, com nossa eterna gratidão, nosso carinho, eu chamo a nossa irmã Marileia, que ela vem nos falar na noite de hoje. Boa noite. Boa noite. A espiritualidade, ela nos dá sinais em todos os momentos da nossa vida. Muitas vezes a gente se faz despercebido, não quer observar e não quer seguir os sinais que ela nos dá, os sinais que ela nos mostra. Quando eu estava planejando a palestra, eu pesquisava e pensava o que eu poderia ir falar. E eu tinha planejado um outro assunto, eu tinha separado o material, mas quando eu fui montar a minha palestra, eis o que apareceu na minha mente e o que norteou a minha preparação. O poder das palavras. Você já pensou a respeito? E aí hoje eu chego aqui para fazer essa conversa com vocês. E Ricardo inicia a fala dele falando sobre o pensamento, sobre as palavras, e Maria Hélia traz a mensagem de Joana de Ângeles. Aí eu arrepiei, com toda sinceridade, me emocionei e agradeci. Agradeci imensamente, porque aí você que a gente não está sozinho, que basta a gente conversar com Deus e através da nossa conversa com Ele melhorar o nosso dia a dia, melhorar a nossa forma de ser, melhorar o que a gente é como pessoa e como a gente é nesse planeta. A conversa que eu vou ter hoje, ela vai passear, ela vai se conectar à reforma íntima, né? Todo mundo sempre vem aqui e fala. Augusto, na semana passada, foi assim, brilhante na fala dele. Eu acredito que quem estava aqui se emocionou demais, como eu, me emocionei muito. Eu agradeci por todas as palavras ditas por ele, porque cada palavra a mim era necessário ouvir, precisava ser levado para dentro do meu coração. Porque, como o Ricardo falou, ninguém chega aqui, a maioria das pessoas que chegam aqui não chegam pelo amor. Todos nós chegamos pela dor. A gente tem duas maneiras de aprender na vida. Eu sou professora, além de ser uma pessoa, né, um ser humano, e eu sempre costumo dizer para os meus alunos que tem duas formas que a gente aprende. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente opta em aprender pela dor. E quando a gente está numa situação de muita dor, aí a gente se entrega a Ele, a Deus Pai, Criador de tudo, se ajoelha perante Ele e pede que Ele nos ajude. Somente Ele é capaz de nos dar a mão, de nos fazer seguir e de nos fazer modificar o que nós somos de verdade. Aqui, cara. Não, o botão de... Eu gosto aqui do computador mesmo. E a pessoa ainda aperta o botão errado. Para te ver, né? Muito bem. Bem, como eu falei... Qual? Ah, tá. Aqui, do lado. Aqui. Como eu falei, quem pode realmente nos ajudar, quem nunca nos abandona, como foi dita na mensagem na semana passada, as pegadas na areia. Muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente olha para trás e percebe somente duas pegadas no chão. E aí a gente pede a Deus: onde tu estás, Senhor, nesse momento que eu preciso tanto da tua presença? Mas a gente não consegue perceber que naquele momento a gente está sendo carregado por Ele. Porque Ele nunca nos abandona. Por mais errados que a gente esteja, por mais que tenhamos feito coisas que sejam contrárias aos seus ensinamentos, aos ensinamentos de Jesus,
Deus está em toda parte. A gente sabe disso, mas a gente não esquece dessas informações. Porém, quando a gente se depara com a presença dele ostensiva, a gente até toma um choque de realidade, né? O estudo do Espiritismo, através dele a gente compreende que tudo o que há no universo foi criado pela mente brilhante deste arquiteto chamado Deus, que transborda somente de amor, de luz, de bondade, de esperança. É uma das suas maravilhosas criações foi a nossa mente. Porém, a nossa mente, ela não é tão maravilhosa, tão brilhante quanto a dele, porque a dele é perfeita, a nossa ainda não. Os nossos pensamentos, eles têm a capacidade de emitir energia. Em uma palestra anterior, que eu fiz aqui, foi na véspera, foi no dia 7 de setembro, eu falei sobre a criação do planeta Terra. Falei um pouquinho sobre a criação do universo. E tudo que há no universo, que foi criado por Deus, o que constrói tudo isso, o que constrói a matéria, são átomos. E átomo é energia. Nós somos um emaranhado de átomos. Nós somos centenas de trilhões de átomos que, unidos pela gentileza, pela bondade, pela positividade, se conectaram e formaram moléculas. Essas moléculas formaram organelas, essas organelas formaram células, essas células formaram tecidos, esses tecidos formaram órgãos formaram sistemas e construíram essa perfeição chamado ser humano. Da mesma forma que construiu tudo o que há no universo, tudo é feito de átomo. Por isso, tudo é feito de energia. E a nossa mente, os nossos pensamentos, eles também têm a capacidade de produzir, de emitir energia. E essa energia, ela tem capacidade até mesmo de interferir no mundo material. Quando a gente pensa, se a gente pensa de uma maneira positiva, esse nosso pensamento, essa nossa energia vai chegar até aquele local, até aquele produto material pelo qual nós emitimos e vai agir como se fosse um milagre. Quando a gente ora, quando a gente está passando por uma situação difícil de saúde, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade com os filhos, a gente ora, pede, pensa, clama a Deus e de repente aparece uma solução e a gente pensa, aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre, porque Deus ouviu a nossa prece. Mas o que ajudou esse pensamento a acontecer esse milagre foi a vibração do nosso pensamento que emitiu energias positivas, criando toda essa egrégora de positividade, de coisas boas na nossa vida. Não se trata apenas de milagre, se trata da forma como a gente age, como a gente pensa no nosso dia a dia com as coisas que a gente vive. Sabemos que a física quântica, ela nos trouxe a explicação que os pensamentos, eles interferem assim, na realidade, assim como o poder das palavras. Se a gente pensa, literalmente, a gente fala. Na fala inicial do Ricardo e da Maria Hélia, eles disseram assim, Maria Hélia falou, se você não tiver necessidade de falar, se o que você vai falar não é legal, te cala. No Evangelho, segundo o Espiritismo, Jesus ensina pra gente o seguinte, vigiai os teus pensamentos. Eles são os responsáveis pelo mundo que você constrói ao teu redor. Então, quando a gente pensa, a gente tem o poder das palavras, a gente é que potencializa as palavras através da forma que nós pensamos.
Os pensamentos, eles vão se manifestar nas palavras. As palavras, elas podem vir carregadas de energia, elas podem vir carregadas de boas vibrações, de emoções, de amor, de carinho, de esperança, de fraternidade, a partir daquilo que eu penso. A espiritualidade, ela nos ensina que devemos cuidar bem do que falamos, como diz o Evangelho. Os pensamentos, eles criam um campo de força, energias invisíveis ao nosso redor. E as palavras se materializam através desses pensamentos, como se fossem sementes, e essas sementes vão ser lançadas pela nossa boca. E assim a gente utiliza as palavras, com as nossas declarações repetidas, a gente vai construindo o mundo, vai construindo os valores, vai construindo as crenças, como por exemplo das nossas crianças. A gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai criar as nossas crianças, e aí eu gostaria que vocês voltassem um pouco, não com o intuito de alimentar maus sentimentos, de alimentar mágoas, de alimentar tristezas, mas lembrem de como era quando vocês eram crianças. Lembrem quando as pessoas nos disseram coisas que não eram positivas. O quanto isso nos machucou, o quanto isso nos comprometeu a nossa jornada. Eu tenho um problema bem sério com a matemática. Não sou a pessoa mais brilhante na matemática. Não é a minha praia. E eu sempre conto para os meus alunos, quando eles dizem assim que eles não... isso é muito difícil, eu não vou conseguir. Eu falo para eles que não, que eles precisam tentar, porque eles vão conseguir, basta estudar. E eu conto para eles uma experiência que eu tive quando eu era criança, quando eu tinha 8 anos de idade. Eu estudava num colégio de freira e religioso, né? E eu faltei muita aula naquele ano, porque eu fui uma criança que naquele tempo eu fiquei muito doente. E a minha mãe não me mandava para a escola e eu gostava muito de estudar, eu sempre gostei muito da escola. E um dia eu pedi para ela, mãe, me deixa ir para a escola para rever meus amigos. E eu fui e a minha professora, que era uma freira, ela me fez ir na frente dos meus colegas recitar a tabuada do 2. Olha só, tão fácil. Mas eu não havia aprendido a tabuada do 2. E eu não soube recitar. E eu sentada na frente, e os meus colegas assim sentados como vocês, e eles começaram, burra, burra, burra. E a minha professora me colocou de joelhos, pensa, uma criança de 8 anos, de joelhos em cima de milho, e me deixou a tarde inteira com o rosto virado para a lousa, ouvindo os meus colegas me chamar de burra. Aquilo me causou um trauma muito triste, que eu sempre tive dificuldade para estudar matemática. Eu precisei estudar o dobro, o triplo que os meus colegas estudavam para aprender. Mas eu passei, cheguei aqui, me formei, né? Passei pela matemática. Mas eu sempre trago esse exemplo para os meus alunos, sabe? Que a gente não deve exaltar aquilo que é negativo. Mostrar para a criança, dizer para a criança, em casa muitas vezes a gente está de saco cheio, a gente está com problemas, a gente está com um monte de tempestades e a gente age com elas, tu só me incomoda, tu não faz as coisas direito, vai estudar, olha só, tu não foi bem na escola, poxa vida, tu não faz nada, não estuda, tu não me dá alegria. Todas as coisas que a gente coloca, que a gente emite para uma criança, ela vai levar isso para a vida dela toda. E isso vai ser responsável pelo sucesso ou pelo fracasso dela, pelas alegrias ou pelas tristezas que ela vai expressar. Quando você acolhe uma criança, por mais errada que ela esteja, e você explica a ela com amor, com carinho, com respeito, o que ela fez de errado e mostra o caminho correto, aquilo que ela pode fazer certo, pode ter certeza que ela vai ser uma criança muito mais feliz. Dizer que ama, dizer que é importante, é um alimento. Eu até quero vir falar sobre alimento com vocês, mas o que a gente fala
a gente alimenta outras pessoas. E esse alimento corrói se não é um alimento bom. Ao contrário, se eu emito palavras bonitas, eu alimento o outro de forma positiva também. A humanidade construiu a história dela através da palavra falada, da palavra escrita. E aí a gente vai perpetuando histórias. Um exemplo claro é a Bíblia, que é um livro, o livro mais lido no planeta Terra, e que foi escrito por pessoas que viveram e que transmitiram aquela vivência, aquele conhecimento, registraram e foi passando pelo tempo afora. Assim a gente lê os livros de história, assim a gente lê livros de outros temas, de outras informações, e cada vez mais a gente registra, a gente elabora novos conhecimentos e a gente produz informações novas, e essas informações novas vão ficar registradas, perpetuando na realidade. Então, o nosso pensamento, ele cria, e a palavra dá poder. E a materialização começa a acontecer. Então, uma palavra muda tudo. O André Luiz, ele fala no livro Respostas da Vida que a palavra é um fio de sons carregados por nossos sentimentos. Quando falamos, cada qual de nós apresenta o próprio retrato espiritual passado a limpo. Então, quando a gente fala aquilo que a gente é, né? A gente precisa entender que as vibrações, toda essa questão de energia, como um fio elétrico tem a capacidade de passar energia para acender uma lâmpada, as nossas palavras, elas também agem dessa mesma maneira. Elas são como fios que se conectam em várias, levando a que a gente é. As palavras, como eu falei, têm poder. E poder do Criador, que em suma é o poder da intenção. Qual é a intenção que eu tenho em falar tal coisa? Com uma palavra bem colocada, com o objetivo que eu tenho de auxiliar, de construir, a gente pode elevar o sentimento da pessoa, a gente pode elevar o pensamento daquelas que estão ao nosso redor e assim usar as palavras para o bem. Percebam isso, quando vocês estão numa fila, quando vocês estão próximo a um grupo de pessoas, em locais que outras pessoas estão, e se vocês ficarem em silêncio, não que vocês vão ficar bisbilhotando naquilo que eles estão falando, e não julgando também, mas ouvindo o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam. As pessoas falam da roupa, falam do calçado, falam do que a fulana e o ciclano fez, fala que passou na frente. É uma quantidade de vibração negativa, assim, que seria desnecessário falar. Se ficasse calado, seria muito mais construtivo. Então, quando a gente se vê numa situação de alguém que precisa ouvir alguma coisa, que a gente não emita um julgamento para dizer o que ela fez está certo ou errado, apenas, muitas vezes não precisa nem falar. Se cale, abrace, acolha, que o silêncio alimenta muito mais do que um texto de palavras que você queira falar. Da mesma forma, quando você usa palavras sarcásticas, palavras que elas são pesadas, palavras cruéis, palavras maldosas, palavras ditas de forma dissimulada ou diretamente na cara, né? Não manda dizer. Quando você provoca a pessoa, quando você tem a intenção de machucar, quando você tem a intenção de mexer naquela ferida e fazer doer, você sente prazer em ver aquela pessoa sofrer por aquilo que você sabe que ela fez de errado e que ela sabe que errou e que ela pede perdão
mas que você julga, que você fala, que você alimenta, que você mexe. A ferida muitas vezes ela está fechando, ela demora a cicatrizar, mas a marca nunca desaparece. Mas você vai lá e dá uma levantada na casquinha e dá uma colocada de pimenta para dar uma dor maior. A gente pode gerar tanta dor, tanta dificuldade que essa dor ela pode formar micróbios ao redor como da carne putrefada, germes espirituais de corrosão e de destruição. Daí é isso quando a gente fala da depressão, né? Quando uma pessoa, a gente sabe que quimicamente a depressão ela tem explicação por substâncias químicas produzidas pelo cérebro, que baixa a produção, então as sinapses elétricas elas não acontecem de maneira equilibrada e então deprime o sistema nervoso. Vou dar um exemplo para vocês, bem claro. A maioria de vocês aqui é adulto, casado, namorando. Então, quando a gente conhece alguém, né, o corpo da gente todo entra em transformação. A perna treme, a barriga gela, o coração acelera, porque a gente tem aqui a dopamina, que é um hormônio produzido no cérebro, um neurotransmissor, e ele faz a gente ter todas essas sensações. Aí você começa a conhecer a pessoa, começa a sair, a conversar, começa a namorar e a dopamina estabiliza. Subiu, estabilizou, andou, daí tá tudo bem, a gente tá bem, tá feliz, tá vivendo um romance legal. De repente, um dia pro outro, assim, um dos parceiros chega e diz assim: preciso conversar contigo, meu Deus do céu, preciso conversar comigo, alguma coisa vai acontecer. E aí chega e diz: olha só, eu pensei, não estou mais afim desse relacionamento, estou afim de partir para outra ou terminar. E a gente entra num processo de declínio da dopamina. E a gente começa a sofrer, a gente chora e a gente sente dor no coração. O coração não dói, o dia que o coração doer a gente infarta. A dor que a gente sente no coração é a carência da dopamina que o nosso cérebro tem em decorrência dessa mudança brusca da produção. Então, é isso que acontece no nosso cérebro quando a gente deprime o sistema nervoso. Então, muitas vezes, são as palavras ditas às pessoas que têm uma dificuldade dessa produção que contribui para que ela entre num estado de depressão, que ela aprofunde esse estado de depressão e até mesmo possa chegar ao extremo da sua dor. Eu vou mostrar um exemplo que talvez vocês já viram, mas é muito importante vocês relembrarem, para ver o poder das palavras. E o poder das palavras está em todo lugar. Faça uma comida com ódio e coloque na mesa para comer. Duvido que vai ser boa. Faça uma comida com raiva, reclamando das crianças, reclamando do marido, reclamando do trabalho, reclamando do salário, reclamando do patrão, reclamando do trânsito, e vá tentar comer. Você não vai fazer uma comida boa. Porque todo o teu sentimento, todo o teu pensamento, todas as palavras vão ser o tempero do que você está colocando na panela para levar à mesa para você comer, para sua família comer. Pegue uma planta e alimente ela com um sentimento bom. Diga para ela todo dia, converse com ela, diga bom dia, diga palavras de amor e pegue outra e fale ao contrário. Você vai ver a diferença da reação que ambas terão. E foi feito um experimento, esse é um japonês, ele é um psicólogo que realizou experimentos com moléculas de água e também com alimentos, com materiais concretos. E ele conseguiu perceber a evidência na forma das moléculas de acordo com aquilo que era expressado para elas, ou seja, se eram palavras positivas, se eram palavras de amor, se eram palavras de amizade, se eram palavras de carinho. A molécula da água, ela parece uma estrela, é a coisa mais linda do mundo, você imaginar que a água pode ter aquela forma. Mas pega uma molécula de água e coloca ódio nela e veja como é o formato que ela vai adquirir.
Você se assusta e não imagina que pode estar tomando aquilo. Um exemplo está aqui. A água fluidificada que nós trazemos em todos os encontros para receber a energia desses irmãos maravilhosos que fluidificam a nossa água para que a gente leve para casa para beber e curar. Mas uma professora em Curitiba, tendo dificuldade com um grupo de alunos, é uma professora de educação física, ela tinha dificuldades com um grupo de alunos que tinham um relacionamento bem difícil, se agrediam, brigavam, se ofendiam. E ela teve conhecimento desse experimento e ela levou para a sala de aula. E ela utilizou 3 vidros. Vocês podem dizer, mas esses vidros estavam contaminados, ela já levou alimento para dentro do vidro com o vidro contaminado. Não. Vocês até podem fazer isso em casa. Pega 3 vidros e esteriliza ele. E aí coloca nesses 3 vidros arroz, alimento, pode até ser pão. Coloca lá o alimento e fecha esses 3 vidros e identifica o vidro que eu vou dedicar palavras boas, o vidro que eu vou dedicar palavras ruins e o vidro que eu não vou falar nada para ele. E todo dia, em um período do dia, em um momento do dia, vá até esse vidro e fale alguma coisa para ele, para esse alimento que está ali. Foi o que essa professora fez. Todos os dias ela pegava os alunos dela e levava eles para esse pote de vidro e dizia: agora vocês vão falar para eles, para esse vidro, palavras boas. Para esse, palavras de sentimento ruim. E esse aqui a gente não vai fazer nada. Dias depois, olha o que aconteceu com os vidros. O vidro no qual havia sido dito palavras generosas, palavras de amor, palavras de carinho, não mofou. Os vidros que foram ditas palavras ruins, emboloraram, pretearam, adoeceram. E aquele também que não recebeu nada também sofreu. Porque muitas vezes eu preciso falar para o outro. Eu preciso conversar com o outro. Eu preciso dizer o que eu penso para o outro. Mas saber usar as palavras. Com uma palavra, a gente pode influenciar para o bem ou para o mal. Podemos criar um paraíso ao nosso redor, mas também podemos transformar a nossa vida no inferno. Sendo que o que quer que nós emanemos para os outros, criaremos primeiro em nós mesmos. Lembrem sempre disso. Tudo aquilo que eu fizer para o outro é a mim mesmo que eu faço. Com a consciência desse poder, a gente exercita o nosso livre-arbítrio. Podemos escolher o que pensar, podemos escolher o que falar, para que nos tragam vida, alegria, crescimento pessoal. Eu costumo dizer também que a gente tem 2 amiguinhos, um de cada lado do ombro. O amiguinho do bem e o amiguinho do mal. O amiguinho do bem é aquele que fica falando coisa boa no nosso ouvido. Marileia, vai lá, conversa direito. Usa uma forma mais fácil de fazer. Vem o outro e diz assim: o quê? Tu vai dar a bola para aquela pessoa? Olha só o que ela fez, ela foi lá, pegou teu material na escola, jogou fora. Tu tem que ir lá e baixar o barraco, fazer uma gritaria, brigar com todo mundo. Peraí. Quem é que eu vou ouvir? Qual dos 2 amigos eu vou dar voz? A gente tem que dar voz toda vez para esse cara aqui, ó, para o cara do bem. E fazer com que esse cara do mal vá embora. É esse mesmo que muitas vezes a gente quer vir no centro e ele diz assim: para que tu vai lá naquele lugar? Lá tu não vai encontrar nada. Lá tu não vai fazer nada. Fica aqui, assiste televisão, vê essa novela. Fica deitado. Não vai. Mas aquele lá, do outro lado, diz assim: vai lá. Porque tu vai melhorar, vai te fazer bem, tu vai ouvir palavras legais, tu vai ouvir uma palestra legal, tu vai receber tua água fluidificada, tu vai estar perto de Deus. Vai, e a gente faz o quê? Ouve aquele que o nosso coração deseja. Mas eu vou pedir, ouçam o do bem. Porque sempre que vocês derem voz ao cara do bem, esse do mal vai se afastando.
E quando a gente percebe, ele não consegue mais adentrar a nossa vibração, porque a gente está fortalecido de boas energias. Estejamos acordados. A espiritualidade nos ensina que devemos cuidar daquilo que a gente fala, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente escuta, que a gente pode escolher aquilo que a gente vai falar, né? Que tudo que a gente fale possa edificar, possa construir, possa ajudar, elevar os nossos pensamentos e também os nossos sentimentos. Dê importância ao que você faz, dê importância ao que você lê, dê importância ao que você assiste, né? Dê importância à música que você escuta. Palavras e mais palavras, construindo e desconstruindo o nosso universo interior, consequentemente constroem o nosso interior. Aí eu pergunto, você está consciente do poder criador que tem os pensamentos e as palavras em sua vida? Essa é a frase que eu quero que vocês levem para casa. Que vocês levem para casa, que vocês pratiquem. Quem está aqui falando para vocês é uma pessoa que aprendeu que muitas vezes ficar calado é a melhor solução. Eu já fui daquelas que falava antes de pensar. E me arrependia. E aprendi, e estou aprendendo. E a minha aprendizagem ela está acontecendo através da minha reforma íntima. Certa vez eu aqui na casa ouvi a Maria falar sobre reforma íntima e ela disse: gente, eu desde que conheci já me reformei uns 40%. E eu pensei, nossa, nem comecei ainda a minha reforma, perto do que a Maria diz ter reformado na intimidade dela. Mas é muito importante que a gente comece a mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de vibrar. E eu tenho tempo ainda. Eu vou contar para vocês uma mensagem bem rapidamente, uma mensagem que é metade de uma folha de papel. É a história de uma esposa que estava no velório do seu marido, recebendo as homenagens daqueles que vinham visitar devido ao seu falecimento. E ela tinha em sua mão metade de uma folha de papel amarela, com algumas palavras escritas. E ela se lembrou de quando é que vieram aquelas palavras, de quando vieram aquele papel. O marido dela contou, logo que eles começaram a namorar, ele estudava em uma escola técnica, e eles tinham, no grupo de colegas na sala de aula, muitas dificuldades. Eles tinham conflitos muito sérios, e conflitos assim ao ponto de gerar briga física. E uma professora, sabendo que estava encerrando aquele período da escola, ela pensou que ela não poderia deixar aquilo se estender, gerar uma briga, um conflito físico, e ela precisava fazer alguma coisa para resolver aquilo. Então ela pegou, veio na sala de aula, reuniu todos eles na sala e pediu que eles tirassem uma folha de papel em branco do caderno. Todo mundo fez. E aí ela disse assim: eu quero que vocês escrevam na parte superior da folha o nome da pessoa que vocês odeiam. Nossa, foi o auge, né? Todo mundo foi lá e escreveu o nome do cara que eles queriam detonar lá na sala. E ela pegou e disse o seguinte depois: agora, eu quero que vocês dobrem essa folha de papel ao meio. Todo mundo dobrou. E ela pediu o seguinte: na parte esquerda da folha dobrada, eu quero que vocês escrevam tudo que é de ruim dessa pessoa. Tudo que vocês não gostam dela e que vocês gostariam de falar para ela. E eles, imagina, vou escrever tudo aquilo que eu penso sobre esse cara. Escreveram. E depois ela disse assim: agora eu quero que vocês escrevam do lado direito do papel todas as qualidades dessa pessoa. Como? Tu tá me pedindo para escrever coisas legais sobre essa pessoa, mas ela não tem... Não, você vai escrever todas as coisas boas que essa pessoa possui. Aí, com muita resistência, eles foram lá escrever. Então ela disse: agora eu quero que vocês rasguem essa folha ao meio. Bem cuidadosamente rasgaram a folha ao meio. Ela pegou uma lixeira e passou entre as mesas da sala de aula e pediu que eles colocassem
a parte da folha que tinha todas as coisas ruins daquela pessoa que eles haviam escrito dentro do lixo. Eles olharam meio estranho, que sentido tem isso colocar no lixo? Mas colocaram. Depois ela pegou, colocou a lixeira no lugar e disse assim: agora eu quero que vocês peguem essa folha, metade da folha de papel, onde vocês escreveram todas as coisas boas sobre essa pessoa que vocês não gostam, e se dirijam até ela e entreguem a ela. Como isso? Vai querer que eu leve lá para aquele cara que eu não vou com a cara dele? Mas fizeram. E ele guardou. O marido dela havia guardado esse papel na carteira e sempre esteve com ele. E ficou amarelo de tanto tempo que acompanhou ele pela vida. E toda vez que ele ia enfrentar os inimigos dele, aqueles monstros que ele tinha dentro dele e que também nós possuímos, ele abria a carteira, retirava o papel, abria e lia todas as virtudes, todas as qualidades que alguém um dia havia escrito para ele. E aquelas palavras o ajudou a enfrentar todas as batalhas da sua vida até o momento da sua morte. Por isso eu digo, façamos também uso dessa folha de papel, que a gente possa melhorar cada dia um pouco de nós mesmos, falando, exaltando aquilo que é positivo no nosso próximo, e não apenas mostrando aquilo que não é legal, não vibrando de maneira diferente, de maneira fraca, para que nós também não sejamos prejudicados por aquilo que a gente pensa e por aquilo que a gente fala. Por quê? Porque palavras são flechas. Quem dispara, lançou. Onde bateu, aonde atingiu, fere. Às vezes, de maneira superficial, outras vezes, de maneira profunda. E todos nós sabemos que uma flecha, quando vai ser arrancada, ela fere mais do que quando foi lançada. Pode curar, pode matar, mas nunca vai desaparecer aquela marca. Só o tempo pode cicatrizar. Pode levar tempo, mas nunca vai desaparecer. Então que a gente consiga tomar cuidado, vigiar as nossas palavras, vigiar os nossos pensamentos, para que a gente não se arrependa. Porque tem gente que fala e esquece. Quem recebe, alimenta. Se for positivo, alimenta de maneira positiva. Se for negativo, potencializa ainda mais. Gratidão por esse momento.